Existe uma pergunta que cada vez mais donos de escritórios de contabilidade estão fazendo. Um escritório contábil pode se tornar um ativo valioso para investidores? Durante muito tempo, a contabilidade foi vista apenas como uma prestação de serviço essencial para as empresas, mas pouco associada a temas como escala, crescimento acelerado ou geração de valor no mercado. Mas esse cenário está mudando. Nos últimos anos, começamos a ver movimentos de fusões, aquisições e consolidação no setor contábil, mostrando que esses escritórios podem ter características extremamente atrativas para investidores. Mas afinal, o que faz um escritório de contabilidade se tornar realmente valioso aos olhos do mercado? Seja bem-vindo a mais um episódio do VSH Cash. E para essa conversa está comigo Eric Ittner, CEO da VSH Partners. Eric, seja muito bem-vindo de novo, então, para mais uma conversa nossa. E eu vou conversar com uma pergunta muito direta. O que, no seu ver, mudou no cenário dos escritórios de contabilidade para que os investidores começassem a passar a ver esse mercado com mais interesse como um setor realmente estratégico? Olá, feliz por estar aqui mais uma vez com a nossa audiência maravilhosa, os empresários do Brasil, efetivamente quem sustenta e constrói o nosso país. A contabilidade tem algumas características interessantes para o investidor e uma delas é a recorrência, né? Ou seja, é a mensalidade. Faça chuva, faça sol, o contribuinte, o empresário, ele precisa efetivamente pagar a mensalidade para o seu contador. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que o Brasil é do tamanho do Brasil. A gente tem um país de dimensão continental. Então a gente tem um modelo de negócio recorrente com alto potencial de escalonamento, porque tem muito escritório contábil no Brasil. E o terceiro elemento, Cláudia, é a tecnologia. Então, com a tecnologia, a gente consegue mapear processos, a gente consegue documentar processos e a gente coloca, né, em inteligências, né, não só inteligência artificial, mas também aspectos de automação, aspectos de tecnologia, de softwares que permitem com que essas atividades repetitivas elas possam ser, entre aspas, delegadas para uma construção e um contexto tecnológico. E, em função disso, você tem a possibilidade de diminuir um pouco o custo operacional desse escritório contábil. Então, eu diria que essa tríade, né, o somatório desses três elementos, tem, de fato, despertado o apetite dos investidores e a gente percebe aí um mercado contábil muito aquecido. Na VSH Partners, se a gente olhar o nosso mês de fevereiro e agora março, que a gente está no comecinho, a gente está com 15 contratos no setor contábil assinados, né? 15 contratos novos assinados, né? A gente prevê, com base nesse fluxo aí, realmente um ano extremamente aquecido de transações no setor. Perfeito. E quando a gente fala em investimento, Eric, a gente fala de empresas que conseguem crescer, gerar escala, ganhar espaço, gerar valor ao longo do tempo. Na prática, o que faz um escritório de contabilidade deixar de ser apenas um prestador de serviço para passar a ser visto como um negócio estratégico para investimento? São alguns elementos. O primeiro, eu diria que é governança corporativa, né? Ter um organograma bem definido, ter um escritório contábil em que o contador seja um empresário, não um eu-presário, né? Que ele não seja um apagador ambulante de incêndios, que ele fique na operação de manhã, de tarde, de noite. Logicamente que se você não tem o feeling, a percepção da operação, você possivelmente vai administrar mal o escritório contábil, né? Você tem que ter essa sensibilidade. Agora, o que não dá é para o contador estar mergulhado na operação, cumprindo obrigação acessória de cliente, fazendo atendimento, falando com o colaborador, enfim, aquele liquidificador ambulante que é o que a gente identifica, né, em boa parte aí dos escritórios que têm estruturas menores. Superados os aspectos de governança que, né, dizem aí sobre estar em conformidade, ter as informações aí de maneira clara, transparente, segura, confiável, e também organograma bem definido, ter essa autonomia maior do modelo de negócio em relação a esse contador acionista, sócio.
Eu diria que uma boa gestão de caixa, e aí a gente está falando realmente de uma operação saudável do ponto de vista financeiro e que tenha controlado aí os passivos, né? E a gente fala daí de passivo materializado e não materializado. Então não pode estar alavancado com banco, com governo, com questões trabalhistas, enfim, tem que estar equacionado esse aspecto mais voltado em relação a esses passivos. E por fim, ele tem que vir numa caminhada de crescimento, né? A gente tem que perceber esse movimento de crescimento. Porque se ele estagnou, naturalmente o valuation dele vai ser penalizado, né? Naturalmente ele vai ter um valor a ser capturado do mercado menor. Por outro lado, se ele tem um movimento de crescimento, a gente consegue ter mais elementos aí para construir um caminho para um valuation mais interessante aí para esse empresário contador. Eric, quando um investidor ele analisa, ou um grupo estratégico mesmo, ele analisa um escritório contábil, quais são os principais fatores que entram nessa avaliação? O que realmente pesa e o que mais pesa nessa análise? Ele vai olhar a carteira, naturalmente, né? Quem são os clientes desse contador? Por exemplo, um investidor internacional me procurou há pouco tempo com interesse em comprar escritório contábil, de preferência. Ele tem uma preferência também regional, que é o eixo Rio-São Paulo. Estou dizendo de um perfil de investidor, obviamente existem outros, mas ele está focado no eixo Rio-São Paulo e escritórios contábeis que tenham uma componente relevante da sua carteira, atendendo multinacionais, ou seja, empresas estrangeiras que têm operação no Brasil. Por quê? Esse grupo opera contabilidade em vários outros países e a partir do momento que ele compra uma operação relevante no Brasil, ele consegue fazer essas vendas cruzadas também fora. E isso potencializa aí as sinergias e o investimento acaba sendo mais atrativo para esse investidor. Então, a carteira de clientes e a localização geográfica são aspectos importantes. Um outro investidor que me procurou há pouco tempo está buscando aí escritório contábil que tenha na sua base de clientes transportadoras. Então ele tem essa tese de investimento, tem uma estrutura robusta, grande, voltada para atender o setor. Ele quer comprar escritórios que tenham efetivamente essa carteira, né? Atendam esse setor. Então envolve-se aspectos geográficos, aspectos de carteira, né? E, obviamente, um aspecto que é importante é a lucratividade, né? Qual é o EBITDA desse escritório, qual é o lucro líquido. Tem operação contábil que está muito estrangulada, para o investidor já fica um pouco menos atrativo. Tem operações contábeis que têm margens maravilhosas, né? Eu atendi um contador gaúcho semana passada que tem 50% de lucro líquido. É maravilhoso, difícil, mas maravilhoso, né? Se o cara fatura 10 milhões, ele leva 5 para casa. Ou tem 5 de capacidade real de reinvestimento, de alocação desse recurso em algo que gere mais retorno ainda. E aí a gente tem um ciclo virtuoso. Obviamente não é fácil, não é simples, mas são aspectos importantes para o contador que nos assiste agora ter em mente, né? Uma operação contábil lucrativa naturalmente vai ser muito mais atrativa para esse investidor. Essa questão, Eric, da carteira de clientes, eu fico curiosa para saber o que faz uma carteira de clientes ser realmente diferenciada, até para a gente dar dica para quem nos assiste. Ela depende da estratégia do investidor. Por exemplo, né, tem investidores que têm nos procurado buscando o famoso PJ. Carteira de médico PJ, de jornalista PJ, de advogado PJ, de médico veterinário PJ. Então essas carteiras elas existem, elas estão aí, já vi PJ especializado em atender salão de beleza, barbearia, então existem vários nichos dentro desse gênero PJ. E tem investidor que está focado em comprar isso. Por outro lado, se tiver uma indústria, uma estrutura complexa, seja do lucro real, para esse investidor já não faz sentido, porque ele está parametrizado para absorver uma quantidade grande desses clientes pequenininhos. Já vi investidor, né, como eu comentei há pouco, nos procurar querendo uma parte dessa carteira composta por clientes internacionais.
Já teve investidor que buscou nicho específico, como, por exemplo, o agronegócio, né? Hoje tem investidor que nos procurou, hoje no sentido desse momento, investidor que nos procurou com interesse em adquirir carteira vocacionada ao agronegócio. Então, tudo depende muito da tese que esse investidor está buscando nesse momento. Hoje, a gente tem dialogado com aproximadamente aí 40, 50 investidores no setor contábil, tanto investidores daqui quanto investidores de fora. E cada um tem uma tese e vários deles as teses são convergentes. Então, nosso trabalho é assinar o contrato com o contador e ir para o mercado para buscar a melhor carta oferta possível. E, Eric, quando a gente fala do futuro da contabilidade, não tem como a gente deixar de falar de tecnologia e da importância desses profissionais estarem aliados e alinhados à questão tecnológica. Qual que é o papel da tecnologia, ao seu ver, para a valorização de um escritório de contabilidade? Ele ajuda muito nessa questão da rentabilidade. Porque se você consegue colocar tecnologia na tua operação, naturalmente você tem a possibilidade de diminuir a dependência humana de atividades que são repetitivas, atividades que são mais braçais, mais operacionais, e você consegue ou diminuir o teu custo com a folha, você pode eventualmente desligar esses colaboradores. Já teve operação nossa em que, na transição se identificou um excesso de mão de obra de mais de 100 pessoas e elas foram desligadas, é algo que é possível acontecer. Ou você realoca essas pessoas para funções mais estratégicas, para que essas pessoas foquem em fazer vendas cruzadas, como, por exemplo, um BPO financeiro, vai fazer lá uma recuperação tributária relevante, vai exercer uma atividade comercial, vai melhorar a experiência do cliente, enfim. Então, existem funções mais estratégicas que você pode direcionar essa mão de obra para que se gere mais valor para o teu cliente, ou simplesmente eliminar essa mão de obra, baixar o custo operacional e aumentar a rentabilidade. Então, a tecnologia tem essa possibilidade, ela traz essa possibilidade para o contador de baixar custo operacional ou realocar essa mão de obra para funções mais estratégicas que gerem mais valor para a companhia. E o outro aspecto é a assertividade, como você diminui a interface humana, você aumenta a possibilidade de ser mais assertivo, de ter uma quantidade de erros menores e que você não tenha aí eventuais descumprimentos de obrigações acessórias e elementos que possam, inclusive, gerar uma penalidade para o cliente. Então, você diminui significativamente aí a margem de erro, colocando a tecnologia adequada, mediante um mapeamento de processo bem feito, e essa convergência oportuniza para o escritório um ambiente mais competitivo e mais saudável. O olhar permanente para a inovação. Sem dúvida. E um ponto que você menciona com frequência nas nossas conversas é sobre a importância de um negócio não depender exclusivamente do seu fundador. Por que essa dependência pode se tornar um problema quando a gente fala de investimento ou venda dessa empresa? Os negócios foram feitos para perpetuidade. A gente precisa sempre ter esse racional em mente. E nós, seres humanos, temos um ciclo finito, pelo menos nesse plano. Dado essa premissa, tudo que depende muito de uma pessoa, naturalmente tem um risco maior, porque essa pessoa pode ter algum problema familiar, essa pessoa pode vir a óbito, essa pessoa pode desenvolver uma doença grave, e a partir do momento em que essa dependência é alta e essa pessoa cuja operação depende, ela tem algum contratempo na vida, tem algum elemento aí, algum fator externo que impeça ela do exercício regular de suas funções, naturalmente esse negócio começa a entrar em colapso, porque está centralizado nesse sócio, a estratégia comercial, a geração de novos negócios, aspectos técnicos, financeiros, estratégicos, e tudo isso faz com que o risco da operação aumente. Um risco muito elevado gera aí um distanciamento do capital. O capital não se vê motivado, ele não está incentivado a evoluir com a negociação em função dessa dependência exacerbada. Então,
O contador precisa realmente construir um organograma, né, uma camada abaixo dele, através de gerentes, de gestores, de diretores, capacitados a tocar a sua pasta, seja o contábil, seja o fiscal, seja o DP, que normalmente, né, é um setor problemático, um setor que apresenta bastante problema, e que um setor comercial, um setor de transformação digital, que essas pastas que são fundamentais em qualquer escritório de contabilidade tenham aí a possibilidade de continuidade das suas atividades, se, por exemplo, esse fundador precisar se afastar durante 30, 60, 90 dias, por exemplo. E a nossa audiência pode estar se perguntando nesse momento, mas como? Que estratégias eu uso para, de repente, me afastar dessa dependência tão intensa do fundador? Que dicas que você daria? Que caminhos que existem? Toda empresa ela é composta por processos, pessoas e tecnologia. A Abílio Diniz sempre trouxe esse método de gestão, processo, pessoas, pessoas e processo. Eu acrescentei o viés tecnológico porque ele está nesse momento exponencial. Dá trabalho mesmo. Você montar uma operação que efetivamente não dependa diretamente de você é desafiador, não é simples. Precisa colocar as pessoas certas no lugar certo, desenvolver processos, documentar os processos, colocar tecnologia em cima desses processos, e um processo de melhoria contínua, né? Ou seja, não tem como você fazer isso uma vez na vida, tirar teu ano sabático e depois voltar, né? Isso precisa ser algo cultural. O mapeamento de processos e a robustez desses processos é algo fundamental, né? Uma condição elementar para que esse contador consiga dar os próximos passos. E na medida em que ele tem o processo, ele tem previsibilidade. E aí a tecnologia ajuda a ter esse processo otimizado para que ele seja realmente algo mais assertivo e diminua o risco da operação. Qualquer elemento diferente disso não vai funcionar. Então dá trabalho, tem que entender cada micro etapa do teu escritório tem que estar documentado, tem que ter tecnologia, tem que ter boas pessoas. O mercado contábil passa por um desafio enorme em termos de recursos humanos. Eu vejo aí uma carência grande de bons profissionais do setor contábil, e isso faz parte do desafio do contador, do desafio do dono do escritório de contabilidade. Ele precisa ter processos, pessoas, tecnologia, e essas pessoas precisam ser devidamente treinadas, e os processos precisam ser revistos, e tudo isso tem que ser feito de maneira contínua. E, Eric, para alguns donos de escritórios de contabilidade, falar em investimento ou venda ainda pode parecer algo distante da realidade do dia a dia. Mas esses movimentos eles podem ter objetivos diferentes. Eu queria entender de você quais são os caminhos que um escritório pode seguir para se aproximar de investidores, para pensar nesse passo além. Eu convido o contador que está nos assistindo agora a fazer um exercício sobre os próximos 5 a 10 anos. Eu acho que ter em mente o que você quer para a sua vida nos próximos 5 a 10 anos e o que você quer para a tua empresa nos próximos 5 a 10 anos. E aí você tem dois caminhos, né? Ou você está mais inclinado a encerrar o ciclo, porque a reforma tributária tem se mostrado, né, de uma complexidade técnica e gerado muita demanda paralela, ou porque você está estafado, está cansado, ou porque a idade chegou e você não tem uma geração seguinte para tocar um negócio, ou porque eventualmente você construiu outras fontes de renda e a contabilidade já ficou acessória, né? Não é mais o seu principal ativo. Em função disso você teria a liberalidade de se desfazer desse ativo. Enfim, existem algumas alternativas se você se imagina no futuro fora da operação contábil. Ou você, né, realmente planejando o seu futuro, você quer crescer, você tem apetite, você tem pico de potência, você tem tesão pelo negócio. E aí o seu caminho é um pouco diferente. Se você está do lado de cá, que é o lado que está cansado, estafado, né, tem muita mudança, muita obrigação acessória, aí time é um desafio, não tem sucessor, reforma tributária, tecnologia, inteligência artificial. Se tudo isso hoje representa um problema, o caminho é vender.
E para vender, eu visualizo hoje uma janela, né? Eu acho que essa janela vai perdurar aí pelos próximos 3, 5, talvez 6 anos. Muito mais que isso, eu imagino que não, porque a gente tem um movimento de consolidação muito forte. Tem um volume de capital, tanto nacional quanto estrangeiro. Hoje até o Banco Mundial colocou dinheiro em fundo para poder comprar escritório contábil. Então, existem estruturas de capital muito violentas posicionadas para consolidação do mercado. Isso não é só no Brasil. Eu tenho acompanhado o mercado nos Estados Unidos e na Europa, o caminho é o mesmo. Inclusive lá está mais acelerado que aqui. Se você não está do lado de cá, que é o lado que quer crescer, investir e se perpetuar, perpetuar o seu escritório, você precisa aproveitar essa janela. Tá do lado de cá, a janela, na minha opinião, é curta. Porque em pouco tempo, vamos imaginar aqui 5, 6 anos, esse grande volume de capital, quem está consolidando o mercado, quem está do lado de cá, ele vai ter a capacidade real de gerar muito mais valor para o cliente com um custo muito menor que o teu. E aí você tem uma assimetria, você tem uma disparidade, uma desproporção de possibilidade de competição. E aí numa competição desproporcional, naturalmente você vai perder e o caminho natural é quebrar. Eu acho que, estou bastante convencido que no futuro próximo a gente vai visualizar esse cenário. Então, se você está do lado de cá, eu visualizo nesse momento uma boa oportunidade para você vender teu escritório, independentemente do porte. Hoje tem mercado para comprar. Se você está do lado de cá, tem que acelerar em aquisição, porque o crescimento inorgânico é uma oportunidade gigante de você conseguir consolidar a sua micro-região, crescer, gerar mais caixa, ter mais condição de financiar novas aquisições e assim você ter um ciclo virtuoso. O que eu acho péssimo para o contador é o cara que está indeciso, é o cara que não sabe se vem para cá ou se vem para cá, porque aí, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Alice no País das Maravilhas. Eu penso que a reflexão ela precisa acontecer, a lucidez ela é importante a partir do momento que você refletiu e você tem a informação, e o objetivo desse podcast é justamente trazer para você, contador que está me assistindo agora, a informação de acordo com o mercado. A partir do momento que você tem essa clareza, tem a lucidez, você precisa tomar uma decisão. Ou você está desse lado e vai vender, ou você está desse lado e vai consolidar. Ficar do jeito que está, eu entendo que não é um caminho, não é uma alternativa, não é inteligente. Estratégias para um futuro de maior valorização. Acho que é isso que a gente quis comentar com vocês, trazer como mensagem final. Eric, eu agradeço muito por mais essa verdadeira aula que você nos deu, sempre muito bom te ouvir. E se você quiser dar uma dica final, fazer um convite para as pessoas também entrarem em contato com a equipe da VSH Partners para tirarem mais dúvidas, fique à vontade. A VSH Partners tem esse canal, a gente também está no Instagram, enfim, né? Tem o nosso site, tem várias formas de fazer contato conosco. Hoje nós somos, né, uma das principais casas no Brasil que tem efetiva e comprovadamente transações no setor contábil. Então a gente tem expertise de M&A no setor contábil. Então isso permite com que a nossa opinião, a nossa avaliação, a nossa percepção, ela seja mais assertiva e em função disso a gente tem a plena condição de contribuir com você, empresário, contador, que está nos assistindo, a auxiliar nesse momento de tomada de decisão. Então, agende hoje mesmo uma reunião com o nosso time, a gente vai poder trazer aí as melhores perspectivas para que você tome uma boa decisão e que essa visão de futuro seja cada vez mais ajustada e você tenha a condição de tomar a melhor decisão possível para o seu futuro, para o futuro da sua empresa, para o futuro da sua família.
O futuro da contabilidade não está apenas em acompanhar as mudanças do mercado, mas em se posicionar estrategicamente dentro dele. Para muitos escritórios, isso significa evoluir em governança, tecnologia, gestão e modelo de negócio. E para aqueles que conseguem fazer esse movimento, abre-se uma nova possibilidade: transformar um escritório contábil não apenas em um prestador de serviços, mas em um negócio capaz de crescer, atrair investidores e gerar valor no longo prazo. Obrigada por sua companhia em mais um episódio do VCH Cash e até a próxima conversa.